E vamos começar o nosso programa de hoje com o consultório do Vitrine Revista. O assunto é a saúde do coração. Por isso eu recebo o médico cirurgião cardiovascular, o Dr. Luciano Augusto Leitão, para falar sobre marca-passo. Boa tarde, doutor. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Tudo tranquilo. E contigo? Que bom tê-lo aqui, viu? Seja bem-vindo ao Vitrine Revista. Obrigado pelo convite. Olha só, doutor, vamos primeiro começar explicando para o pessoal de casa o que é o marca-passo, doutor? Marca-passo são dispositivos cardíacos eletrônicos que o cirurgião cardiovascular implanta para tratar algumas arritmias do coração, principalmente as arritmias que fazem o coração bater de uma forma mais lenta. A grande maioria das cirurgias que a gente faz de marca-passo são relacionadas a esse tipo de problema. Tá, e daí assim, geralmente são pessoas mais idosas que utilizam marca-passo ou jovens também? Sim, geralmente são os idosos, os doentes que necessitam de marca-passo por uma degeneração do sistema elétrico do coração, né? Eu faço sempre uma comparação em consultório, por exemplo, como uma residência que com o passar do tempo a parte elétrica vai se desgastando, a nossa parte elétrica também desgasta com o passar da idade. Mas os jovens também têm, né? Existem algumas doenças do sistema elétrico do coração que também se desenvolvem em jovens e inclusive em crianças. Mas a grande maioria, diria 85%, 90% são idosos que são os portadores de marca-passo que precisam do implante. E como que funciona, doutor? O marca-passo é para cada paciente, por exemplo, ou é algo meio universal? É um marca-passo que vai em todos os pacientes? Não. Existem, no ponto de vista de marca-passo, existem dois tipos específicos. O marca-passo que estimula uma câmara do coração e o marca-passo que estimula duas câmaras do coração, né? Depende da doença que o paciente tem, a gente vai indicar esse tipo de marca-passo para o paciente. A grande maioria, mais uma vez, são marca-passos de dupla câmara, que são marca-passos que vão simular a parte elétrica do coração como ela deveria ser o normal, né? Não é perfeito como Deus que inventou, mas chega muito próximo. Doutor, a nossa produção pesquisou também, por exemplo, as dúvidas mais frequentes das pessoas em relação ao marca-passo. Uma dessas dúvidas é se a pessoa que possui marca-passo, se ela pode usar celular. Tem muito mito sobre essas muitos coisas, mitos, né? Muitos, a gente recebe muito paciente no consultório. Existem muitos mitos, se pode mexer no micro-ondas, abrir geladeira, usar o colchão magnético, usar celular, não tem problema nenhum. O grande empecilho do portador de marca-passo, eu vejo, são os ambientes que têm ímãs de grande potência. Por exemplo, quando a gente for passar numa porta de banco, o portador de marca-passo não pode passar, né? Ela vai apitar e pode, em alguns casos, desprogramar o marca-passo. Passar no raio-x do aeroporto também vai apitar, pode também desprogramar, tá? E aqui na nossa região tem algumas áreas que têm áreas de alta tensão, aquelas torres de alta tensão. Eu já tive casos de pacientes que foram acampar embaixo dessas torres de alta tensão e acabou tendo algum problema com o marca-passo depois, né? Mas em geral tem uma vida normal, né? Não tem nada assim, uma restrição muito grande em relação ao que deve fazer. Em relação, por exemplo, a exames, a raio-x, esses exames, quem tem marca-passo também pode fazer? Geralmente a gente acompanha o marca-passo de 3 formas: raio-x de tórax, eletro e às vezes precisa fazer Holter. Em específico para o marca-passo existe uma avaliação chamada telemetria. Tá? Essa telemetria é um dispositivo que a gente tem em consultório, um computador específico, e esse computador consegue retirar informações através de um ímã que ele possui, todas as informações que a gente precisa do marca-passo. Quanto tempo que ele vai durar, se teve alguma arritmia no coração, quanto tempo ele está estimulando esse coração, as mudanças que a gente precisa fazer de programação, tanto na frequência cardíaca básica, tudo a gente consegue fazer através desse dispositivo, né? Não é um dispositivo, não precisa cortar nada, é um dispositivo só por aproximação do marca-passo. Entendi. Doutor, uma dúvida também que me chamou a atenção foi que esses pacientes que utilizam marca-passo, eles levam choque e também se eles atraem raio da chuva. Não, também não. Não tem nada disso. Não atraem raio da chuva, não tomam um choque do marca-passo. O marca-passo faz um estímulo elétrico no coração, mas é imperceptível, né? Se você está percebendo o estímulo elétrico do seu marca-passo, alguma coisa não está certa. O estímulo elétrico produzido por marca-passo é muito pequenininho, é muito delicado, não tem como a pessoa perceber mesmo. A prática de exercício físico, é claro, é saudável para todos. Para quem utiliza o marca-passo, tem que ter algum cuidado, doutor? Não tem nenhuma restrição quanto à atividade física.
Existem algumas pessoas, principalmente os jovens, que têm uma atividade física um pouquinho mais intensa, a gente consegue programar o marca-passo, permitindo com que ele atinja frequências cardíacas mais elevadas. Né? Então, assim, não tem nenhuma restrição, ele pode fazer atividade só nos primeiros dias, logo após o implante. A gente gosta que eles façam um pouquinho de restrição nas atividades físicas, mas depois de 30, 40 dias está liberado para fazer atividade física normal. O marca-passo é necessário trocá-lo de tempos em tempos ou só manutenção? Sim. O marca-passo ele tem uma bateria interna. A gente não troca a bateria porque ele é um sistema todo vedado, ele não pode ter nenhum local que possa entrar alguma coisa dentro, porque senão vai estragar o circuito dele. Então, de tempos em tempos é necessário trocar. Hoje em dia, em torno de 10 a 15 anos, uma média de 12 anos, você precisa trocar o gerador de marca-passo. Uma cirurgia extremamente rápida, o paciente não precisa nem ficar 24 horas internado no hospital, né? No mesmo dia que faz, ele vai embora. Então, o procedimento é bem tranquilo. E quem nos informa quanto tempo vai durar esse marca-passo é essa telemetria que eu falei. Em geral, 10 a 12 anos, 15 anos, alguns marca-passos. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua presença no Vitrine Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Até uma próxima, doutor. Obrigado, à disposição. Que legal, hein, gente? Eu não sabia todas essas curiosidades sobre o marca-passo. E você de casa, sabia? Ah, Patrícia, peguei na metade da entrevista. Calma, daqui a pouquinho você assiste tudo no nosso portal tarobanews.com.